Oi, pessoal, tudo bem? Coordenadores, coordenadoras, professores e professoras. Eu sou a Simone, sou a coordenadora da equipe curricular e estou aqui com uma parceira. Olá, pessoal. Eu sou a Marisa, técnica de qualidade da aula. Estou aqui apoiando a nossa SEC nesse desenvolvimento de pauta formativa com vocês. Essas pautas formativas têm o objetivo de apoiar o trabalho e fortalecer o trabalho que é realizado nas ATPCs. E nós vamos iniciar com a formação sobre taxonomia de Bloom. Acredito que alguns de vocês já tenham conhecimento sobre, acredito que alguns coordenadores já trabalharam sobre o assunto, mas nunca é demais a gente fortalecer, porque é daí que começa, daí que a gente entende um pouquinho das estruturas que nós do funcionamento do nosso currículo com base no desenvolvimento de competências e habilidades. E, para tanto, iniciamos, então, com essa pirâmide, que vai falar aqui, ilustrativa, para dizer um pouquinho dessa ordem hierárquica da aprendizagem. Vamos seguir? Então, esse é um breve histórico da taxonomia de Bloom, que o coordenador pode retomar um pouquinho com vocês aí na formação de ATPC, mas basicamente o que eu quero mostrar com isso é que a origem da taxonomia foi pensada por Benjamin Bloom, por isso taxonomia de Bloom. Ele era um psicólogo americano, e o intuito, isso em 1956, era desenvolver uma avaliação com objetivos educacionais, né? Que criasse uma ordem desses objetivos educacionais. Mas ela teve uma evolução em 2001, foi revisada, né? E essa revisão dela deixou ela mais acessível, né? De forma mais acessível para nós, educadores. A taxonomia de Bloom é uma estrutura que tem o objetivo de classificar o desenvolvimento da aprendizagem. Por isso, taxonomia que vem da biologia, para quem é biólogo sabe um pouquinho, e de repente pode explanar um pouquinho sobre isso na TPC, né, Marisa? Isso. E ela tem uma estrutura que inicia desde as aprendizagens que exigem menos conhecimento intelectual do nosso estudante, até aquelas que são mais complexas. Por isso que desde essa pirâmide que nós estamos apresentando aí, ela tem desde o lembrar até o criar. Do lembrar ao criar, nós temos toda uma sequência e mobilização cognitiva que vai sendo mais dificultadora, exige mais mobilização cognitiva do nosso estudante até chegar no criar. O lembrar mais simples, o criar exige um pouco mais de mobilização cognitiva. E aí nós colocamos, né, muitos conhecem a taxonomia de Bloom, ou a pirâmide de Bloom, como é conhecida, muitos conhecem também por outros verbos, né? Então, nós colocamos lá os verbos mais conhecidos na pirâmide do slide 3, e aí nós destrinchamos um pouquinho, tentamos trazer para vocês os principais verbos que representam essas classes de objetivos e também por níveis de dificuldade. Então, lembrar, quais são os verbos que são sinônimos do lembrar, que também nos remete ao mesmo processo cognitivo, que está no mesmo nível de dificuldade. Então, lembrar e entender fazem parte das mesmas classes de objetivo da aprendizagem. E os verbos que estão seguindo lá na imagem do PPT, do slide, também fazem parte dessa mesma classe, desse mesmo sinônimo, né? Que aí lembrar vem no definir, nomear, listar, são verbos sinônimos que representam a mesma classe, né, de objetivos de desenvolvimento da aprendizagem. E todos eles estão no mesmo nível, que é o nível fácil. Assim também você vai verificar no aplicar. Certo, Marisa? Simone, eu estou olhando aqui, eu estou vendo, então, quer dizer que o estudante, ele não precisa, ele não é apenas lembrar e entender o conteúdo, ele precisa ampliar esse repertório. Ele precisa ampliar esse repertório. A gente trabalha com o estudante o momento do lembrar e do lembrar e entender este conteúdo, mas a gente vai para o aplicar, a gente vai para o analisar, a gente vai para o avaliar e a gente vai para o criar. E nesta ordem a gente percebe o quê? Que existe uma mobilização cada vez mais necessária
e dificultando aí essa mobilização do cognitivo do estudante. Então, desde o mais simples, que é o lembrar e o entender, até o mais complexo, que chega no avaliar e o criar, que depende muito mais do aluno, que aí a gente já envolve um pouco mais do procedimental na realização das atividades, na compreensão do que se quer desenvolver. Então, entendi. Então, para o aluno aplicar, ele precisa passar primeiro por lembrar e entender. Ótimo. Então, às vezes, isso explica, Simone, por que que muitos alunos não chegam ao nível adequado, não é isso? Exatamente. O que nós percebemos nas nossas avaliações externas, que os nossos alunos estão ou no básico, ou básico e adequado, que são semelhantes, né? E isso nos remete ao quê? Que o nosso estudante não está desenvolvendo além do lembrar e entender. Então, quer dizer que eu preciso melhorar meu planejamento. Precisa melhorar o planejamento, precisa conhecer um pouquinho aí, a importância de conhecer um pouquinho mais dessa estrutura que classifica de forma hierárquica o desenvolvimento da aprendizagem. Por isso, a importância de entender um pouquinho mais da taxonomia de Bloom. Vamos seguir? Então, dentro da taxonomia de Bloom, nós temos as categorias, né, que vão tentar explicitar um pouco mais a aprendizagem. E aí nós temos, dentro dessas categorias, nós temos o conhecimento, que a ideia é reprodução de informações básicas. Dentro do conhecimento, nós temos o recordar e o reconhecer, né? Recordar, trazer informações na nossa memória, que é o que a gente tenta fazer. Sabe aquele para começar no, no material instrumental? Então, ali é o recordar, ou como nós tínhamos antes, que era o levantamento de conhecimentos prévios, que isso é o recordar ou reconhecer, que é identificar informações em um contexto. Aí eu trouxe como exemplo o reconhecer a fábula da tartaruga e da lebre. Simone, na neurociência, eles dizem que isso significa fazer conexões neurais com conhecimento que já o aluno já tem estabelecido. Olha, e aí ele só consegue evoluir na aprendizagem quando ele consegue fazer essa conexão. Olha, se ele não consegue fazer essa conexão, ele não consegue avançar na aprendizagem. Por isso, então, a neurociência está explicando a importância de eu retomar o conteúdo, de eu começar buscando os conhecimentos que o meu estudante tem sobre aquele conteúdo, aquela habilidade, aquele assunto que eu preciso desenvolver, né? Uhum. Muito legal. Olha lá, gente. Quem sabe mais para frente a gente traga mais coisas sobre a neurociência nesse sentido. Legal. E aí nós temos a compreensão, que é a capacidade do nosso estudante compreender o que foi aprendido sobre o assunto. Por exemplo, agora a gente pode começar a pensar o que o nosso professor, neste momento, recebendo essa orientação, essa formação, o que ele compreendeu até aqui sobre taxonomia de Bloom. Né? Nós também podemos fazer isso enquanto na nossa formação com os professores, com os coordenadores, e assim os coordenadores fazerem com os professores na TPC, que basicamente é interpretar e explicar o que foi aprendido. O meu estudante consegue, basicamente, explicar o que ele aprendeu sobre aquilo que eu estou desenvolvendo naquele momento. Eu tenho que promover atividades que oportunizem falas do meu estudante, aí vem a importância dele falar durante a aula, dele compreender, oportunize ele falar sobre o assunto e, nesse momento, eu verificar o que o estudante está compreendendo do assunto. Certo? Certo. Aqui fica claro, né, que é uma progressão, como se fosse uma escadinha, né, de evolução de processos cognitivos. Isso, que demanda do professor muitas estratégias e dos estudantes um outro processo cognitivo, porque eu lembrar uma informação exige uma demanda, um processo cognitivo. Eu compreender e conseguir explicar aquilo que eu compreendi, porque quando eu compreendo, eu consigo explicar. Se eu não consigo explicar, significa que eu não compreendi. Eu tenho que ter muito mais informação para compreender. Se eu não tiver todo o conteúdo necessário, procedimental, metacognitivo, conceitual, e tem uma outra... Factual. Factual, isso. É isso aí.
E aí vem a aplicação, né? Na aplicação, olha quanto eu preciso mobilizar, eu preciso conseguir executar. Para eu conseguir executar, para eu implementar, eu preciso executar. E aí eu vou implementar e eu vou utilizar, né? Este conhecimento precisa me dar condições de eu fazer uso disso. Eu já começo a fazer uso nesse momento, né? Então, realizar um procedimento ou uma tarefa usando o conhecimento que eu adquiri. Colocar em prática um plano ou uma ideia usando esse conhecimento que eu adquiri. Ou aplicar o conhecimento em um contexto específico. Então, eu consegui pegar aquele conhecimento e aplicar ele em contexto diferente, de repente, daquele que o professor promoveu para mim. Quando eu consigo fazer isso, eu estou conseguindo aplicar o conhecimento que eu estou adquirindo. Por isso, Simone, que as aulas paulistas, elas sugerem que o professor trabalhe com os estudantes agrupamentos produtivos, onde o estudante consiga aplicar o conteúdo desenvolvido na aula nas práticas diárias dele. Isso, que vem as resoluções de problema, por isso a importância do uso das metodologias ativas, porque dá condições da gente oportunizar para o aluno usar aquele conhecimento para resolver alguma situação, problema. Estudo de caso. Legal. E aí vem o analisar, né? O analise, que essa categoria prevê que o aluno consiga examinar e separar as informações em partes e identificar as relações entre elas. Então, diferenciar, para eu organizar, eu tenho a necessidade de conseguir diferenciar, para eu conseguir analisar, eu preciso organizar e diferenciar o conhecimento que eu tenho adquirido. Então, dentro disso, identificar as partes de algo. Meu conhecimento precisa me dar condições de eu identificar as partes daquele conhecimento que está sendo adquirido. Estabelecer as relações entre esses conhecimentos adquiridos. E examinar e interpretar as informações que eu estou adquirindo. Eu acredito que esse processo ele acontece na parte do metacognitivo, né? Que o estudante ele diferencia aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele tem de vivência externa com os outros colegas, ele organiza essas ideias e ele consegue construir novas informações a partir disso. Exatamente, é isso mesmo. Quando eu consigo que meu estudante pegue esse conhecimento que foi, né, trabalhado com ele, e ele passa por todas essas fases, como a Marisa acabou de dizer, que é o metacognitivo, né? Quando ele consegue fazer uso desse conhecimento desse modo, eu consigo entender que ele já está num nível lá da pirâmide mais avançado, né? E aí a síntese, né? Na categoria da síntese, é o combinar as informações adquiridas para criar algo novo. Então, veja só, aqui, esse momento é o momento que eu consigo verificar se meu aluno já tem o protagonismo, aí a autonomia, né? O protagonismo juvenil. Por quê? Se meu estudante consegue pegar essas informações adquiridas e criar algo novo, significa que eu estou desenvolvendo o protagonismo juvenil Da minha aprendizagem, né? da aprendizagem adquirida. Eu transformo, né, o conteúdo. Consegue transformar aquele conteúdo e criar algo novo. E a importância que a gente precisa desse envolvimento, dessa condição do aluno, porque quando isso acontece, significa que eu estou preparando meu aluno para a sociedade, em ser aquele estudante, aquele jovem, né, aquela pessoa autônoma no desenvolvimento que ele precisa. Por quê? Ali, no criar, ele vai produzir um novo produto ou uma ideia com conhecimento que eu adquiri. Ele vai desenvolver um plano, um esquema com base no conhecimento adquirido. Ou ele vai juntar elementos diferentes para formar um todo. Aí vem projetos, muitas vezes, que são desenvolvidos, que se tornam projetos políticos, se tornam ações numa sociedade, né? E se tornam melhorias de uma sociedade. Não é o que a gente quer? O conhecimento se transformando em melhoria na sociedade? Por isso que é importante que o professor, nessa parte, ele seja apenas um mediador, condutor desse estudante, porque é nesse momento que o aluno vai deixar transparecer todo o seu protagonismo na aprendizagem, né? Exatamente. Né? Então, nós precisamos chegar a esse momento da aprendizagem, porque desse modo nós estamos desenvolvendo o protagonismo, a autonomia do estudante na realização, na construção do conhecimento dele.
aí a avaliação, gente. Porque quando eu consigo criar, quando eu chego no momento de criar, eu tenho condições de julgar o valor de algo com base em critérios. Porque eu já consolidei conhecimento sobre o assunto, né? O conhecimento adquirido. Nesse momento, eu consigo formar uma opinião sobre algo. Eu consigo analisar os pontos fortes e fracos sobre esse conhecimento adquirido, ou o que eu preciso desenvolver. Eu consigo avaliar algo em relação a outros. Né? Neste momento, o estudante ele já consolidou o conhecimento que a gente pretendia desenvolver. Uhum. E esse julgar aí, né, Simone, ele não é um julgar sem contexto, né? É um julgar que ele traz uma opinião sobre algo baseado em pontos fortes e fracos, e ele consegue se relacionar, comparar com os demais fatos, né? Isso, ele é baseado em critérios, né? Ele não é um julgamento vazio, ele é um julgamento que envolve conhecimentos consolidados e adquiridos. E a importância disso, a gente está falando da redação Enem. O que a redação do Enem se pede? Se pede que o aluno discuta o assunto, se pede que o aluno contextualize e traga outras informações sobre esse mesmo assunto, pede que o aluno traga um julgamento sobre esse assunto, mas não pode ser um julgamento vazio, por isso ele precisa construir, ter conceitos em relação a isso, e fatos em relação a isso, e uma nova ideia, porque a redação do estudante no Enem precisa prever o quê? Uma solução para a situação, né? Que cabe dentro de todos os itens da taxonomia de Bloom. E aí, gente, Simone, tudo isso que nós conversamos até agora, o que tem a ver com a habilidade? Boa pergunta, Marisa. O que tem a ver com a habilidade? A habilidade, ela é estruturada de forma hierárquica para desenvolver conhecimentos. Então, para cada habilidade, eu promovo a ação de um conteúdo na prática. Então, se meu estudante tem um conteúdo, conhece aquele conteúdo e aquele conteúdo se transforma numa habilidade, ele consegue lá, no final, usar aquele conhecimento. E existe uma hierarquia entre isso. Eu não consigo desenvolver todos os conteúdos com o meu estudante de uma vez, jogados, cada um com um tempo diferente. Existe uma sequência dessa aprendizagem, que a gente fala de sequência didática. Existe uma sequência para desenvolvimento dessas habilidades. Né? Então, quando eu tenho lá no repositório um conjunto de aulas com a mesma habilidade, isso significa que eu preciso olhar cada aula para verificar em qual nível essa habilidade está trabalhando com o estudante? Muito importante isso, precisa. Porque cada habilidade ela pode ser parecida, mas ela está desenvolvendo algo específico. E o que nos mostra isso, a gente percebe muito bem isso, é a relação, lá na aula do material digital, a relação do objetivo com essa habilidade e a relação o nível de dificuldade dentro dessa habilidade. Até porque o meu estudante, cada um está no tempo da aprendizagem. Então, eu preciso retomar essa habilidade, ela vai aparecer em outros momentos da aprendizagem, levando em consideração que eu preciso verificar qual é o processo cognitivo que está sendo desenvolvido. Então, quer dizer que o objetivo da aula está muito atrelado à taxonomia de Bloom, é isso? Sim, está muito, como a gente viu lá naquele primeiro slide, nos objetivos, né, das classes do desenvolvimento da aprendizagem. Tem tudo a ver, porque é uma hierarquia, né? Desde aquele que exige menos complexidade no cognitivo do estudante até aquele que exige mais complexidade, desde aquele que é o factual até aquele que é o metacognitivo. Né? E aí, para isso, Marisa, o que a gente percebe é que a habilidade ela tem uma estrutura. Dentro da habilidade, na estrutura da habilidade, se prevê o conteúdo, se prevê o complemento deste conteúdo e se prevê o processo, né, a ação cognitiva, o processo cognitivo que vai ser desenvolvido naquela aula, que o meu estudante precisa desenvolver naquela aula. Aí a gente vai ver o quê? A classe da própria taxonomia de Bloom. Porque, por exemplo, eu tenho o verbo
que vai me indicar qual é o processo cognitivo da aprendizagem naquele momento. Ah, legal. Né? Então, aí, dentro disso, a gente achou interessante trazer para vocês a estrutura dessa habilidade. Né? Na estrutura da habilidade, eu tenho o verbo. O verbo ele vai indicar o quê? O processo cognitivo que vai ser desenvolvido com aquela habilidade. A ação. A ação, que é o reconhecer, o indicar, o compreender, né? E o complemento do verbo, que ele vai mostrar o que para a gente? Vai mostrar o objeto de conhecimento, ou também conhecido como conteúdo, ou conceitos e procedimentos, que serão mobilizados para desenvolver aquela habilidade, né? Então, eu vou trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com metáfora, eu vou trabalhar com recursos cognitivos, recursos estilísticos, eu vou trabalhar com textos, eu vou trabalhar com textos jornalísticos, né? Com que eu vou trabalhar? Aquilo que nós conhecemos como conteúdo, né? Quando identifica o conteúdo, né? É isso. E aí, os modificadores do verbo ou do complemento, que é o contexto, né, onde eu vou trabalhar. Eu acabei de falar para vocês, por exemplo, eu vou trabalhar com recursos estilísticos, né, num texto. Então, esse é o meu conteúdo. Se é no jornal, se é numa redação, se é num texto discursivo. E aí é o meu complemento do verbo, né? Que é o complemento é o modificador. É onde, é o como eu vou fazer, né? Vamos passar para a gente ver o exemplo? E aqui está um exemplo para vocês, né? Então, vejamos como especificá-la no esquema a seguir. Então, vejam só. Aqui eu trouxe uma habilidade. Por que eu trouxe essa habilidade? Porque é uma das aulas que nós colocamos como exemplo deste material, né? Essa habilidade, ela está na aula 6 do material digital de língua portuguesa, do 8º ano no primeiro bimestre. E veja só, nós destrinchamos cada parte dessa habilidade conforme o que nós mostramos no conceito no slide anterior. Então, nós temos o código alfanumérico, esse código significa ensino fundamental, é uma habilidade que vai ser trabalhada do 6º ao 9º ano. Ah, essa habilidade é aquela chamada que é a habilidade de percurso? Habilidade de percurso, porque ela trabalha no ciclo, durante o ciclo, de 6º ao 9º ano, ela vai ser trabalhada, né? E aí ela é trabalhada em língua portuguesa, por isso LP, e ela tem um número que identifica ela, que é o 17, né? Então, basicamente, essa é a leitura do código alfanumérico. E aí nós temos o processo cognitivo, que vai envolver o desenvolvimento dessa habilidade. O que o estudante precisa nesse momento? Ele precisa reconhecer, ele precisa aplicar, ele precisa desenvolver, ele precisa comparar. Não, o meu estudante, neste momento, a minha aula precisa dar conta de fazer com que meu aluno identifique, Marisa. Eu estou olhando aqui, Simone, então ele está no nível fácil, é isso? Identificar é um nível fácil. É um nível fácil, né? Então, o meu estudante precisa, dentro daqueles níveis que a gente apresentou da taxonomia de Bloom, é um nível fácil, que é identificar. Ele precisa identificar. E o que ele precisa identificar? Ele precisa identificar textos narrativos, ele precisa identificar fábulas, ele precisa identificar. Não, ele precisa identificar os recursos estilísticos e semióticos, né? Então, o conteúdo aqui ele é muito mais amplo, né? Não é como a gente lá, quando a gente estudava, tinha. São os recursos estilísticos que envolvem o quê? Língua portuguesa, para mim, é mais fácil falar. Então, que envolve as metáforas, envolve os advérbios e outros recursos que dão estilos no texto, né? Recursos estilísticos e semióticos. Por quê? Os semióticos, porque são as diversas leituras, linguagens que nós dentro da linguagem, as leituras que nós podemos fazer, né? Textos não verbais, textos verbais, quais são os textos, né? Os recursos que a gente encontra dentro dos textos semióticos, né? Então, Essa ideia aí, né, Simone, ele é muito amplo, né? Muito. Porque recursos estilísticos e semióticos, existe uma variedade bem grande, né? Muito. Porque aí eu vou falar um pouquinho sobre
Por exemplo, como nós vamos trabalhar com os textos jornalísticos e publicitários, né? Textos publicitários usam muito a leitura não verbal, né? Então, a gente está falando das inúmeras formas de comunicação que fogem da leitura, da escrita, né? Da nossa. Então, é recurso. E aí, meu. Tá gravando? E aí, o meu recurso, então, né, o meu conteúdo, então, e conteúdo, ou objeto de conhecimento, eles são os recursos estilísticos e semióticos com os quais eu vou trabalhar, né? Nesta aula tem alguns específicos. Na nossa aula, nessa aula 6 é advérbio e é metáfora, tá? Então, a gente vai trabalhar com advérbio e metáfora, como recurso estilístico, mas nós temos inúmeros. E onde eu vou trabalhar, de que modo, né? Aí é o modificador do complemento. Eu vou trabalhar em quais tipos de textos? Eu vou trabalhar em textos jornalísticos e publicitários. Eu não vou trabalhar com textos históricos, eu não vou trabalhar com fábulas, eu não vou trabalhar com narrativa, nem com texto dissertativo argumentativo. Vou trabalhar com textos jornalísticos e publicitários. Então, eu vou usar textos jornalísticos publicitários para desenvolver no estudante o conhecimento dos recursos estilísticos e semióticos. E o que o meu estudante precisa nesse momento? Somente identificar, só. E aí, agora é com eles, Marisa, né? Agora, o coordenador vai entregar, né? Vai promover um momento aí na TPC, onde o professor consiga fazer essa atividade. Analisar a estrutura da habilidade dele. Então, a ideia é que vocês identifiquem as partes da habilidade da aula do material digital que vocês estão trabalhando ou vão trabalhar nesta semana em que a TPC vai acontecer. Então, e dentro do seu componente. Se você tiver mais de um componente, você vai escolher um deles, que é só um exercício. Só para a gente aplicar isso, compreender aquilo que a gente acabou de passar para vocês. Então, vocês vão escolher essa habilidade, vocês vão identificar o que é o processo cognitivo, qual é o processo cognitivo na habilidade que vocês vão trabalhar essa semana, qual é o conteúdo dentro dessa habilidade e qual é o complemento do verbo dentro dessa habilidade, né? Então, é essa a ideia. Assim como eu fiz no exercício da lâmina 16, do slide 16, vocês vão fazer a mesma coisa. E outra atividade, vocês vão identificar, conforme a pirâmide de Bloom, o nível de dificuldade da habilidade que vocês escolheram, porque ela tem um nível. A que nós trouxemos, né, Marisa, ela é um nível fácil, né? Mas a gente tem outras habilidades dentro do percurso da aprendizagem que vão até o nível difícil, né? Sim. Então, qual é o nível da habilidade que vocês estão trabalhando? Também é importante vocês fazerem esse exercício aí, né? Bom,
Bom, compreendendo aí que vocês fizeram esse exercício, nós entendemos que é importante que vocês agora pensem em tudo que vocês verificaram com a gente, é o mínimo, a gente trouxe um pouquinho, porque a TPC é curta, mas é importante que vocês reflitam em relação à habilidade específica dessa disciplina da qual vocês trabalharam aí. Né? Ou vocês pensem, por exemplo, na habilidade que já foi desenvolvida por exemplo, a que apresenta lá na prova paulista. Vamos pensar assim. Então, o estudante consolidou por completo a aprendizagem? Essas são perguntas que a gente tem que fazer quando a gente conclui o desenvolvimento da habilidade que está prevista para aquele momento. O estudante consolidou por completo a aprendizagem do conteúdo que desenvolve a habilidade requerida? Né? O exemplo da nossa aula, se ele consegue identificar os recursos semióticos, né, e estilísticos, né? Isso. No texto jornalístico. Muito bem, Marisa, é isso mesmo. Nesta aula, por exemplo, eu preciso verificar se as minhas atividades deram conta de eu conseguir verificar se o meu aluno identifica os recursos estilísticos e semióticos nos textos jornalísticos, né? Então, eu preciso levar textos jornalísticos e eu preciso criar aulas que promovam que o meu aluno tenha a oportunidade de identificar lá esses recursos. Muito bem. E aí eu tenho que também pensar, se o estudante, né, consolidou parcialmente, né, como que eu consigo perceber se o meu estudante consolidou parcialmente aquela habilidade, aquele conhecimento adquirido? Se ele somente reconhece o objeto de conhecimento, ele olha e ele sabe que é uma metáfora, ele reconheceu ali a metáfora, né? Mas se você pedir para ele falar da metáfora ou identificar em outros textos durante a aula e ele não consegue, significa que ele parcialmente tem desenvolvido aquele conhecimento. Mas, de repente, ele não identifica o objeto de conhecimento em contextos diferentes. Eu trouxe um texto jornalístico, apresentei para ele, ele conseguiu. Mas um texto publicitário, ele não conseguiu. Então, ele desenvolveu parcialmente. Ou ele não consegue fazer uso dessa aprendizagem em outras situações propostas para a resolução do problema. Nesta aula, especificamente, eu não vou conseguir perceber isso. Por quê? Porque, neste momento, eu não vou pedir para o meu aluno construir, né? Então, ele não vai fazer uso nesse momento. Nesse momento, ele vai só identificar. Mas vai chegar um momento, vai ter habilidade em que ele vai precisar criar dentro dos textos publicitários, jornalísticos que ele vai produzir, ele vai precisar usar esses recursos, né, na criação. Se ele não consegue usar o recurso, significa que ainda não foi consolidado. Não é o caso da habilidade que nós apresentamos, porque na habilidade que nós apresentamos, ele precisa somente identificar. Por isso é importante ele conhecer os diferentes tipos de gênero textual do meio jornalístico, né? E também é importante ele identificar o conceito, o conteúdo, né? Do que está sendo trabalhado. Sim. Se ele não consegue perceber os diferentes gêneros textuais e identificar esse conteúdo, esse conceito, então ele não conseguiu consolidar a aprendizagem. Exatamente, não conseguiu consolidar. E aí é onde eu preciso fazer a recuperação, eu preciso fazer o reforço, porque ele tem algo desenvolvido, mas não está consolidado, né? E aí, analisando o resultado da prova paulista no seu componente, responda, né? Aí vocês podem fazer uma discussão aí na TPC. Qual a etapa da aprendizagem dos seus estudantes neste momento? Então, em qual etapa da aprendizagem os seus estudantes estão nesse momento? Então, analisando lá o que eu tenho da prova paulista, a habilidade no teu componente, que é a mais fragilizada, né? E como que eu posso identificar em que etapa da aprendizagem o meu estudante está? Eu não posso dizer que ele não sabe nada, né? Mas eu posso dizer que ele tem uma dificuldade e eu preciso fazer um reforço, uma recuperação. Mas para ser pontual e assertivo, nada melhor do que entender toda essa estrutura que nós passamos para você conseguir fazer isso. E aí vem a ideia, por isso que nós fechamos aqui, estamos sistematizando, dizendo que a intencionalidade no desenvolvimento da aprendizagem, né, por meio dessa classificação hierárquica da aprendizagem,
é essencial, porque ela contribui para que o professor consiga acompanhar em que momento da aprendizagem o estudante está. E aí eu acredito, Simone, que também ajuda na definição do foco do trabalho do professor. Ele tem um planejamento mais focado em desenvolver habilidades que ele precisa desenvolver com aquela turma. Ele também propõe a flexibilização curricular para o estudante que está muito abaixo do básico, que ele precisa estar nivelado junto com a turma. Isso, que vai ajudar no nivelamento, né? É isso mesmo, Marisa. E veja a importância de vocês conhecerem isso, isso contribui muito com o trabalho de vocês, um trabalho assertivo, né? Como a Marisa acabou de falar, focado num reforço, numa recuperação ou recomposição necessária para que o estudante continue avançando na aprendizagem. Nós vamos deixar referências aí para que vocês consigam a estudar um pouco mais sobre taxonomia, caso tenha uma necessidade. Nós colocamos à disposição para ter outras trocas, discussões que sejam importantes. E fechamos por aqui, porque tem mais um, né? Quer passar? Isso, olha lá. E aí nós estamos aqui só para resumir, né? Essa é a progressão das habilidades, considerando os níveis de escritor por meio da taxonomia de Bloom, né? O que seria o que aprendemos hoje, O que né? aprendemos hoje, exatamente. O que aprendemos Muito bem, hoje. no material digital. O que aprendemos hoje? Aprendemos hoje que nós temos etapas do desenvolvimento da aprendizagem, que isso é uma classificação hierárquica dessa aprendizagem e que meu estudante, para que ele consiga chegar a criar algo em relação à aprendizagem que foi desenvolvida, eu preciso verificar se o meu estudante reconhece, se ele compreende, se ele consegue aplicar, se ele consegue analisar, se ele consegue avaliar, aí ele vai ter condições de criar, né? E é isso, gente. Nós estamos, coloca na referência para a gente passar. Então, aí estão as referências, né? Sobre o que nós discutimos hoje. E esperamos ter contribuído, né, Marisa, com vocês. E tenha uma ótima ATPC. Muito obrigada, pessoal. Você vai dar nem tchau. Tchau, gente. Até mais.